Ao contrário do que aparece no filme de O Senhor dos Anéis, o Isildur não era um vilão. Claro que se ele tivesse soltado a joia no fogo, naquele momento ele poderia ter varrido o mal da Terra-média. Só que aí a gente não ia ter esse livro e nem os filmes. Isso faz com que ele pareça, no primeiro momento, um homem ganancioso, quando na verdade ele é alguém como o Boromir. Um humano com fraquezas. Algo que inclusive o Elrond julga bastante quando diz que a mente dos homens é facilmente corrompida. Só que na real ninguém teria força de vontade e poder suficiente para ter destruído essa joia, como ficou provado depois com o Frodo. Porém, antes dele conseguir arrancar um anel do dedo do Sauron, ele fez alguns outros atos que o tornaram um herói entre os Númenóreanos. E é legal contar que, na verdade, ele encontrou esse inimigo já bem enfraquecido após uma longa batalha com o Gil-galad e com o pai do Isildur, Elendil. Começando que o Isildur era um neto de um dos fiéis, que foram os Númenóreanos que não caíram nas ladainhas do Sauron na Segunda Era e permaneceram amigos dos Elfos e dos Valar. Ele viu de perto, em loco, a elite e a realeza da ilha sendo corrompidas. Prevendo que esses homens estavam se tornando muito ambiciosos e tentariam invadir Valinor, as Terras Imortais, num futuro próximo, o pai dele, o Elendil, preparou tudo para que esses fiéis navegassem para longe, para que eles não fossem forçados a participar dessa loucura. Tempos antes de partir, o Isildur escuta um papo do seu avô com o pai dele sobre o Sauron ter ordenado que o Ar-Pharazôn, o último rei de Númenor, derrubasse a Nimloth, a árvore branca que foi trazida das Terras Imortais. Ouvindo isso, o Isildur se disfarça e consegue driblar os guardas e pegar uma mudinha dessa árvore. Só que em um ponto ele é descoberto e gravemente ferido. Justamente quando a árvore começa a brotar novamente, ele se recupera e consegue embarcar com uma mudinha da árvore branca, que depois vai chegar até Minas Ithil e posteriormente em Minas Tirith, onde passa a ser a Árvore dos Reis. Já na Terra-média ele se estabelece e coloniza Minas Ithil, que depois vai virar Minas Morgul. Naquela época era uma bela cidade e uma fortaleza contra os perigos que ainda poderiam existir em Mordor. Nesse período eles não sabiam que o Sauron tinha escapado desse naufrágio em espírito e estava recuperando a sua força em Mordor. O Anarion, irmão do Isildur, que também é uma estátua, se estabeleceu em Minas Anor, que depois vira Minas Tirith, e ambos governavam juntos a capital Osgiliath. Já o pai deles governava o reino mais ao norte, Arnor. E o Isildur se comunicava com eles, já que não existia celular naquela época, com a Pedra Ithil, um dos Palantir, que mais tarde seria utilizado pelo Sauron para tentar corromper o Saruman e o Denethor. Com o Isildur também começou a tradição de Isildur, uma cerimônia de maioridade, na qual um herdeiro potencial era levado até as tumbas do Elendil para prestar homenagens. O importante nesse rito era a passagem de segredos de pai para filho. Esses segredos que depois acabaram parando nas escritas dos pergaminhos, que eram entregues simbolicamente quando alguém ascendia ao cargo de rei. Depois que a linhagem dos reis sumiu, os regentes de Gondor continuaram com essa tradição. E, inclusive, quando o rei legítimo retornou, o Aragorn, que era um herdeiro do Isildur, isso foi continuado. Após derrotar o Sauron, o Isildur passou uns 2 anos ainda em Gondor tentando reorganizar tudo. A ideia inicial era utilizar esse espólio que ele conseguiu, um anel, para reestruturar as suas terras. Ele queria dobrar a joia à sua vontade, mas não conseguiu. Quando ele percebe que não vai ter jeito disso acontecer, ele parte com 200 homens, dos quais alguns dos seus filhos, para Rivendell. Isso porque ele queria pedir conselhos ao Elrond do que fazer com um anel. Só que aí rola o episódio conhecido como o Desastre dos Campos de Lys, no qual eles são emboscados por 2.000 orcs, que numa conta que até eu consigo fazer dá 10 para cada um. O Isildur acaba utilizando um anel numa tentativa de fuga pelo rio Anduin, e é aí que a joia o trai quando o escorrega do seu dedo. Ele deixa de ficar invisível, os arqueiros orcs o enxergam e alvejam. Por isso que um anel só vai ser encontrado muito tempo depois por 2 pequenos pescadores, o Deagle e o Smeagol. Ao término dessa batalha, um dos 3 sobreviventes, o escudeiro Otter, consegue recuperar os fragmentos da Narsil e leva até o Elrond. No futuro, Saruman chega a enviar criaturas em busca dos restos mortais do Isildur, achando que poderia encontrar um anel. Eles até encontram, mas nada do item. Então, sim, o Isildur foi um grande herói dos homens, mas mesmo ele sucumbiu à corrupção do Um Anel no fim, e ainda foi traído por ele, mas não sem antes contribuir, deixando a árvore de Valinor para sempre em Gondor, e amaldiçoando os covardes que o abandonaram antes da batalha, que foram cruciais para que o herdeiro dele, o Aragorn, vencesse a guerra na Terceira Era.
E sobre esse poder do Isildur, que mais parece de um feiticeiro, no qual ele conseguiu amaldiçoar tantos homens que viraram fantasmas presos à Terra-média até cumprir o seu juramento, eu falo aqui. E sobre o verdadeiro poder do Um Anel, aqui. Obrigado por assistir e até mais.